Fala, novatos da cozinha, eu trago hoje para vocês a receita desse pão aqui, ó. Pão pita, o famoso pão sírio, que é muito fácil de preparar e fica delicioso. Me acompanhe nesse preparo. Bom, então vamos lá, preparo? Olha que simples fazer esse pão sírio, gente. A gente vai trazer aqui farinha de trigo. Estou usando farinha sem fermento, claro, porque a gente vai usar o fermento aqui biológico seco. E aí eu vou trazer já para a mistura, olha só. Se você quiser usar o fermento fresco, também pode, aquele tabletinho. Você vai usar o triplo da quantidade do seco, tá? Vou trazer aqui para a mistura azeite. Dá um perfume mais que especial para esse pão, tá? Então é bem importante usar azeite. O óleo não vai dar muito cheiro, mas se você não tiver azeite em casa, pode usar o óleo também que funciona. Feito? E agora nós vamos trazer a água para cá. Deixa um pouquinho de água, gente, na vasilha para a gente pôr no final, tá? Vamos ver se precisa dessa água. E o sal eu vou acrescentar só depois que tiver misturado bem esses ingredientes aqui, tá? Olha lá, gente. Agora vamos misturar bem. Minha receita vai precisar do restante da água, então já percebi que ela está bem seca, tá? Então vamos trazer o restante da água aqui. E se ainda assim faltar um pouquinho, acrescenta mais um pouquinho, mas sempre aos poucos, tá? Para não ficar mole demais, a massa não pode ficar muito mole. Uma vantagem dessa receita em relação à maioria das receitas de pães, né? É que a gente não faz a esponja antes, né, gente? Vocês devem ter percebido aí. Vai tudo para a tigela, mistura e vamos embora. Não precisa de muito mais do que isso. A minha está um pouquinho seca, ainda vou pôr mais um golinho de água, tá, gente? Ó. Quanto de água? Umas 2 colheres de sopa a mais. E aí você vai dosando, tá? Importante só não colocar muita água de uma vez para ela não passar do ponto. Senão você tem que trazer mais farinha para a receita e aí você vai perder a proporção da receita do pão pita. Olha lá. É isso aqui, basicamente, ó. Agora a gente vai acrescentar o sal, que é o nosso último ingrediente. Já coloca para cá, ó. Já separa todos os objetos vazios aqui, todas as vasilhas vazias, né? Aí você sabe que usou tudo que precisava, né? Não esqueceu nada. Ó, vamos só envolver essa massa aqui com o sal que a gente acabou de acrescentar. E agora, eu vou jogar um pouco de farinha aqui na bancada. E vai sovar a nossa massa, né? Então, ajuda com a colher aqui para tirar toda a massa daqui. Raspa bem, tá? E a gente vai, passa mais farinha na mão, vai abrindo a massa, ó, e vai dobrando. Vocês vão perceber que a massa ainda tá um pouco meio grosseira, assim, de mistura, né? Ela não tá uma mistura tão lisinha ainda. Conforme você vai sovando, ela vai se tornando mais lisa, mais uniforme, tá? Agora a gente vai sovar por 10 minutos a massa. Viu que a bancada tá até balançando, né, gente? Por quê? Porque tem que pôr peso na massa, tá? Não adianta fazer aquela misturinha assim, ó, que não vai virar nada, né? A gente sova para quê? Para ativar as cadeias de glúten da farinha, tá? Então, ó, põe peso na massa, tá? Um segredo da sova, você não precisa fazer força com a mão, tá, gente? Um pouquinho mais de farinha aqui, ó. Um segredo da sova qual é? Você posiciona a massa e o corpo faz o peso. Olha só. Dobra a massa, ó. Deixa o braço duro e o corpo faz o peso, né? Aí você vai fazer bem menos força com o braço e sovar bem melhor a sua massa, tá? Então vamos lá, daqui 10 minutos a gente já volta com essa massa sovadinha para a próxima etapa, que é descansar a massa. E é isso aí, gente, ó. 10 minutos se passaram. Minha massa tá bem mais lisinha já, né? Outra coisa, se você acabar a sova e não tiver um pouquinho ofegante, você não sovou direito, hein? Sova um pouco mais, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai bolear a massa, ó. Olha só, vai virando ela para cá, para lá, para cá, para lá. Para quê? Para que a massa vá virando para baixo, né? Então a massa vai vindo toda aqui para cá, ó, e vai esticando a superfície da massa. Aí a gente vai pegar aqui na vasilha
um pouco de farinha. Coloca a nossa massa aqui delicadamente. Tampa com um paninho. Deixa ela descansar por 1 hora e descansa, né? Lembra, se não tiver bem ofegante no finalzinho da sova, é que não sovou direito. Eu volto aqui 1 hora pra gente ver como é que ficou essa massa. Bom, já passou 1 hora. Olha como a nossa massa cresceu, né, gente? Ó, tá uma bolinha bem menorzinha, né? E agora a gente vai dividir essa massa na quantidade de pães que a gente vai fazer. Então a gente retira a massa daqui, ó, delicadamente. Olha lá, massa retirada da vasilha. E agora, essa massa dá pra gente fazer 6 pães um pouco maiores ou 8 pães médios, tá? Eu vou optar por 8 pães aqui. Então a gente vai cortar essa massa em 8 partes. Olha lá, isso aí. Tem cada uma dessas aqui no meio. Se você quiser usar uma balança, né, e pesar as partes, tudo certinho, também pode. Vamos fazer isso. Vou pegar a balança ali. Olha só, então na verdade o que a gente tem aqui? 8 pedaços, a gente já vê que essa está um pouquinho maior que essa aqui já. Eu ponho para cá. Agora, para tirar dúvida, vamos pesar todas elas, né? Também pode. 114, 75, tá pequena. 100, 140, então já vamos tirar um pedaço dessa aqui, ó. 110, 110, 110. Minhas massas estão todas entre ali 110 e 115 gramas, que é ok. O que a gente vai fazer agora? Bolinhas. Né? Faz bolinha assim, ó, junta a partezinha dela aqui embaixo e deixa de lado enquanto a gente vai abrir todas elas. Ó, junta bem a pontezinha toda aqui para baixo e vai deixando de lado, e aí nós vamos abrir as nossas massas, tá? Bom, massa dividida, agora a gente vai abrir os nossos pães pita. Um pouquinho mais de farinha, pega a primeira aqui, junta bem o meinho, ó, que ela emenda, tá? Deixa bem grudadinha aqui a emenda, porque esse pão tem que inflar quando ele assa. Então, é importante não ter muita emenda na massa, né? E aí agora com um rolo, passa um pouquinho de farinha no seu rolo, uma garrafa, um cilindro, né? A gente põe no meio, ó, e vai abrir essa massa. Não deixa ela grudar não. Quanto mais redondinho ele ficar, mais bacana, tá? É isso aí, gente, ó. Ela vai ficar mais ou menos, a massa, com de 3, 4 milímetros de massa, tá? E um detalhe importante, não vamos espremer demais a bordinha, tá? Importante que a massa fique bem aberta, mas sem espremer muito a bordinha. Bom, aí eu vou pegar um outro pano, vou colocar aqui para mostrar para vocês o esquema desse outro pano. É assim, a gente tira a massa daqui agora e põe no pano para ela descansar um pouquinho enquanto a gente abre as outras. E aí aqui a gente acerta ela de novo, tá? Ó. Deixa ela bem redondinha. E deixa ela coberta enquanto a gente faz as outras massas. Vamos abrir mais uma aqui para vocês verem? Vamos lá. Então pega a bolinha, emenda bem a parte de baixo aqui, o fundinho da massa. Ó. Pode até fazer assim com a mão já, ó, para deixar ela pré-moldadinha. E aí vamos lá com o rolo do meio para a borda. Do meio para a borda.
agora a gente levanta o pano, tirando daqui com cuidado, sem rasgar. É importante manusear a massa com cuidado, porque se ela fizer algum cortinho, algum rasguinho nela, depois esse pão não vai inflar. Não fica aquele pão redondinho e cheinho, né? Olha lá, aí você molda aqui o que falta. Deixa ele bem redondinho. O pano ajuda a segurar no lugar também, né? E feito. E agora eu vou fazer todos eles aqui e a gente já volta para a próxima etapa, que é assar os pães. Nós vamos assar na frigideira, que é super prático, você não precisa nem de forno. E aí nós vamos pegar o primeiro pão que a gente abriu, porque ele já descansou um pouquinho, né? Essa parte que está para cima, ó, a parte que ficou para cima, vai ficar de baixo, tá? Vai ficar para baixo. Então a gente vira o pão aqui e acomoda no centro da frigideira. Já pode dar uma corrigidinha também no formato dele. Agora é fogo médio alto, tá? E ele vai começar a assar e a gente vai perceber que ele vai estufar. Assim que ele estufar, a gente vira e vai dando formato no nosso pão. Olha que fácil fazer o pão sírio, gente. Ou pão de pita, né? Pão pita, tem um monte de nomes aí, pão árabe, cada um chama de um jeito, tá? O nome correto é pão pita ou pão sírio. Os dois nomes como ele é mais conhecido. Normalmente, gente, isso aqui leva 30 segundos, 1 minuto, tá? Ó, as bolhas estão crescendo, ó. E aí a gente vai ajudar com a escumadeira se precisar. De repente é uma bolha crescer muito, outra crescer menos, né? Ele tem que estufar por igual aqui. Olha lá, tá vendo? Já está formando aqui uma barriguinha de ar, gente, ó. Esse pão já vou virar. Olha lá como começou a estufar agora, gente, ó. E aí a gente vai mexendo assim, ó. Percebam o ar indo para um lado e para o outro. Pode abaixar um pouco o fogo para não queimar aquele lado. Olha lá, a gente vai apertando o ar. E aí o ar que já inflou esse lado aqui vai inflar esse lado que falta. Olha que fácil, gente. E ele vai virando um balãozinho. Aí você vai vendo quanto você quer de dourado. Quer ele bem dourado? Deixa mais tempo. Quer ele menos dourado? Deixa menos tempo. Ó, olha lá que bonito. Vamos dourar o outro lado. Percebam que tem bastante ar dentro? Ó. Ele separa o ar do outro. Isso aqui é bacana. Principalmente para fazer beirute, né, gente? Porque a gente já corta a bordinha com a mão até e abre e monta o nosso beirute. E aí você deixa ele repousar aqui. Olha lá, já vai murchando. E vamos para o próximo. O próximo que eu fiz foi esse aqui. E aí vira, né? Cuidado para não furar ele com a mão. Coloca ele na frigideira e aguarda. Mesmo processo. Então vão acompanhando aí. Eu vou fazer todos os pães. Já eu mostro finalizados, mas vamos acompanhando esse inflar aqui que é bacana. Enquanto está fazendo um pão aqui, deixa os outros cobertos para eles não ressecarem, tá? Porque essa massa vai perdendo umidade e ela precisa de um pouco dessa umidade para fazer esse vapor que estufa, né? Que infla o nosso pão. Olha lá que bacana, gente. Tá inflando já o nosso pão, ó. Ó, que bela bolha de ar aí dentro, hein? Começou a chegar aqui na borda, etc. Aí a gente já pode começar a ajudar levando esse ar mais para lá. Ó. Vamos virar do outro lado? Olha, gente, esse estufou bastante como eu queria mostrar para vocês, ó. Olha que legal. Ó, a gente pode apertar, ó, percebam? E a gente tira o pãozinho daqui. Olha lá que bacana, e deixa ele repousar, que naturalmente ele vai abaixar novamente e perder esse ar. Vamos fazer mais um aqui. Gostou do nosso vídeo? Não esquece de deixar um like aqui pra gente. Compartilha com todo mundo, que isso ajuda bastante no crescimento do nosso canal. E comenta o que achou. A gente adora saber o que vocês acharam de cada uma das nossas receitas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.